E aí, meu amigo Jordan, hoje eu vim te perguntar uma coisa muito específica. Qual o teu processo de aprendizado até o machine learning? Como que o Jordan learning? Meu Deus, por essa eu juro que eu não esperava. Cara, o que que tu quer dizer com processo de aprendizado? Quer dizer como que eu aprendo, tipo assim, como é que eu consumo alguma coisa pra aprender? Tipo, é isso que tu quer saber? É, tipo assim, ó, vamos pensar. Descobri um tema. Tava lá numa palestra, por exemplo, falando em Aham, palestra, né? Tava lá vendo um tema e tal, achou interessante, é uma coisa nova pra ti, tu quer te aprofundar, tu quer aprender sobre aquilo. Qual que é a tua receita, né? O teu método de aprender aquele tema, de consumir ele, talvez até de, de nível assim de esmiuçar, né? Um exemplo que eu vou te dar. Eu gosto muito de analogia. Analogias me facilitam muito o entendimento de conceitos. Como é que é o teu processo? Que tipo de fonte? Qual é a tua estratégia? O que que te faz fixar aquela ideia? entendi. Cara, eu também gosto de analogias. Eu acho que faz muito sentido que daí tu consegue fazer aqueles depara na tua cabeça. E além do mais que nesse nosso universo de desenvolvimento de software e, enfim, computação como um todo, a gente, como no fim do dia a gente resolve problemas reais, ou pelo menos é isso que a gente tenta. É isso Só que a que gente vende. é isso que a gente vende, né? No final do dia tu consegue acabar fazendo essas analogias, porque como tu tá resolvendo um problema da vida real, ou pode ser que até tu esteja resolvendo um próprio problema da computação, mas ainda assim seja um problema da vida real, porque ele existe pra ti no teu contexto da tua caixinha de computação, tu faz uma analogia para aquilo. Então a analogia me ajuda assim a entender as coisas. Cara, se eu quero aprender algo, por exemplo, eu consumo muito vídeo, podcast, enfim. Isso que a gente produz aqui também é o tipo de coisa que eu consumo, eu gosto de consumir. Então, bolha dev no Twitter, mas essa tu tem que filtrar muito o que tu tá fazendo, por óbvio, né? Eu participo de comunidade, participo da Tech Leads Club, que o Valdemar é um dos criadores, esteve aqui com a gente, então é um lugar lá também que eu consumo muita coisa. Mas assim, pegando a tua pergunta, cara, fomos numa palestra junto, e tu fomos agora na TDC 2025, que a gente não vai porque eles não quiseram fazer presencial em Porto Alegre. Mas enfim, fomos na TDC 2025 e teve uma palestra lá do cara falando do novo modelo, do novo framework XYZ de tal e tal coisa. Eu achei muito legal, os exemplos que o cara deu, a analogia que ele fez lá, eu achei legal. O que que eu vou fazer pra aprender isso? O que que eu, Jordan, faço? A primeira coisa que eu faço é procurar um conteúdo escrito, escrito que eu quero dizer que não seja vídeo, no caso, né? Um Uhum. conteúdo de implementação. Então, geralmente, um artigo, uma documentação, um PDF, alguma coisa nesse sentido, e vou tentar replicar aquilo ali. Então, eu vou tentar entender como que aquilo foi feito. Então, geralmente, nesses exemplos de implementação disso que está escrito, enfim, tem uma explicação por trás disso. Então, eu tento entender aquela ideia para ver se ela faz sentido para mim, e depois eu implemento ela para ver aquilo rodando. Então, para mim, o meu processo de fixar, de internalizar o conhecimento é ver com as mãos, o famoso que a gente fala aqui no sul, ver com as mãos, Aham. e ver o bagulho rodando. Aí eu consigo internalizar. Agora, se vai ficar só no campo da analogia, se eu posso ter consumido horas daquele conteúdo, daquele assunto, ter conversado contigo sobre, ter parecido que eu entendi pra caramba, mas se no fim do dia eu não fui lá e não executei, não vi rodando e não vi com as mãos, que a gente fala aqui no sul, dá 2 dias eu vou esquecer aquilo ali. Eu sou assim. Tu. Uhum. Cara, então, eu tô numa fase, numa etapa, enfim, acho que numa transformação da maneira como eu aprendo as coisas. Porque eu sempre fui muito inclinado, assim, e vi que eu sempre optava e preferia ir para vídeo do que escrito. Eu tenho muita dificuldade, assim, com leitura. Então, Só um parênteses antes. A gente conversou antes do episódio, a gente nunca queima os assuntos da pauta pra gente não perder a discussão aqui do vídeo. E quando eu puxei essa pauta, eu falei, cara, vamos falar sobre isso que eu tenho certeza que o nosso processo é diferente. Que eu lembrava dessa tua resposta um uhum, dia a gente trocando ideia. Tá, continua aí, desculpa. é. Mas porque eu tenho dificuldade com leitura. Por exemplo, um hábito que eu admiro, assim, em várias pessoas, e é um hábito que eu sempre quis ter, desde quando eu era, sei lá, adolescente, eu sempre admirei esse tipo de hábito e queria ter, mas nunca consegui ter, é o de ler. De ter ali um hábito diário de um tempo X, Y,
de parar, ler um livro, sentar, sabe? Ter uma coisa fluida, assim, um prazer na leitura. Mas eu nunca consegui ter, porque eu tenho muita dificuldade de concentração para muito tempo em leitura. Ou me dá sono, ou eu leio 5 páginas e tenho que ficar voltando porque eu vou esquecendo o contexto do anterior, sabe? Tá, então o teu Então, pra lance é mim, aquela atividade monótona. Por isso que tu vai pro vídeo, porque no vídeo tem algo acontecendo. E aí na eu leitura acho tá completamente estático, daí isso daí que te pega. Eu acho que é um ponto, assim. Já li também algumas coisas que diz que pode estar relacionada ao TDAH, coisas do tipo, né? Ter essa dificuldade, assim, até do. Eu lembro claramente, às vezes, de estar lendo um livro e tu tá lendo, daqui a pouco aquilo te desperta um pensamento, alguma lembrança, alguma coisa, e tu simplesmente te perde no pensamento e perde o foco da leitura, sabe? Buraco de Pra mim, minhoca, isso né? é Daí muito puxando uma coisa e recorrente. vai. Exato. Então, para mim sempre foi mais fácil manter a atenção em vídeo, aprender em vídeo, até por demonstração, às vezes por conseguir mostrar uma imagem, uma animação. Isso me ajuda muito, assim, no processo, tá? Mas e por que que eu digo que eu tô vivendo uma transformação na forma como eu aprendo? Porque com a chegada, assim, das IAs, GPT, Claude, Gemini, enfim, tudo que tem hoje em dia, assim, nesse sentido de modelos de IA generativa, eu tô buscando aprender e tô aprendendo de uma maneira muito mais interativa do que era, né? Então, antes pra mim era aquilo que eu tinha que ter ali o contexto daquela coisa previamente, ir atrás de um material escrito ou ir atrás de vídeos, às vezes assistir mais de um vídeo sobre o mesmo tema e às vezes assistir mais de um só pra responder uma pergunta que eu tinha e que nenhum dos vídeos respondia às vezes, sabe? E agora com esses modelos não, eu consigo ir aprofundando tanto de maneira evolutiva, né? Então, eu gosto bastante assim de passar instruções de, olha, me explica de uma maneira simples e vai aumentando o grau de complexidade da explicação e adicionando mais conceitos, né, por exemplo. E eu consigo exatamente nos pontos que eu vou tendo de dúvida. Então, eu tenho uma dúvida sobre uma implementação, de por que que ela é feita assim, e se essa condição aconteceu, o que que impacta em algo. Eu consigo simular todos esses cenários de maneira interativa, sabe? Eu não preciso ficar pensando muita coisa, eu consigo principalmente já ir validando o conhecimento que eu estou adquirindo. Então, eu estou passando muito por esse período, assim, sabe, de transição, de ir mais direto ao assunto. E aí isso acaba mudando, porque eu acabo consumindo isso através da leitura. Só que é mais fácil de ler porque eu não tenho que ler páginas de conteúdo às vezes, né? Tem que ler 2 parágrafos, 3 parágrafos, então eu consigo manter mais minha atenção nesse conteúdo escrito, né? Entendi. Cara, eu tenho usado os modelos de IA também, tá? Tipo, eu uso pro mesmo sentido que tu, só que no final tu entende que o processo pra mim acaba sendo o mesmo, porque a diferença é que antes eu precisava ler, tipo assim, um artigo às vezes de várias páginas, enfim, pra chegar onde eu queria. Agora eu consigo a IA pra resolver meu caminho, mas no final do dia eu também tô lendo, e pra mim fixar eu preciso fazer a implementação e ver executando. Uhum, Então a IA hoje ela me ajuda, mas ela me ajuda, como é que eu posso explicar? Digamos que é cortar caminho, sabe? Digamos que eu tô uhum. ganhando Um tempo. atalho. Isso. Não que o meu processo de aprendizado mudou. Só que agora eu não preciso, às vezes, perder horas lendo algo que às vezes ali pode. Às vezes não. A IA vai me ajudar a ser muito mais direto e rápido com o que eu quero e onde eu quero chegar. Mas meu processo de aprendizagem segue o mesmo, assim, nunca fui dos vídeos, enfim. Eu sempre fui muito do vídeo, assim, né? E aí tu tocou também num ponto que eu acho que é sobre fixar, né? Uma coisa é a gente aprender ali, entender um conceito em um momento, mas fixar o conhecimento é outra bem diferente, né? Eu acho que é parte de um grande processo, né? E. Não, e tem até, por exemplo, se às vezes coisas novas que a gente não consegue fixar. Pega um exemplo prático, mano. Coisas que são muito fixas na nossa cabeça, a gente deixa de usar, a gente esquece. Seja um idioma, uma linguagem de programação. Cara, qual foi a última vez que tu escreveu um script PHP? Eu faz anos, tu com Muito certeza tempo. também faz anos. Claro que se a gente olhar ali, a gente vai entender o que é ser feito, mas não é mais natural o Uhum. acontecimento dele. Porque não tá mais fixo aqui, não tá mais na nossa memória cache da cabeça aqui. Mas imagina pra algo que de fato tu não meteu a mão, tá ligado? Tipo, É. E uma coisa que sempre me ajudou a fixar.
A gente falou muito sobre o aprender, né? A gente tem falando até então, como que a gente aprende, como que a gente vai. Mas uma coisa que me ajuda muito a fixar na mente, assim, conceitos, ideias, é ensinar. Se eu tenho ali, eu aprendi algum conceito, é um conceito que eu já sei, quando eu ensino ele, eu parece que ao mesmo tempo que a gente vai ensinando, a gente vai criando novas conexões e pensando em novas formas de externalizar aquilo, né? Então, de daqui a pouco simplificar para alguém que não é da tua área. Nunca vou esquecer uma vez, quando eu trabalhava para uma empresa de Santa Catarina. Antes de eu trabalhar para a Able, eu trabalhei numa empresa de Santa Catarina. E eu fazia parte, às vezes, de fazer onboardings de novos funcionários que não necessariamente eram da área técnica, mas que iam estar em contato com as áreas técnicas. E aí eu ia dar o treinamento, eu dava esse treinamento e explicava conceitos do meu dia a dia, por exemplo, sei lá, front-end, back-end, o que que é uma API, que eu tinha que repensar sobre esses conceitos que estavam muito bem implementados na minha cabeça, mas eu tinha que pensar eles de formas Sim, diferentes porque eles só acontecem para no dia a dia, conseguir eles estão ali, tangibilizar, né? sabe? Eles só acontecem. Exato. Pode E isso é um crer. exercício muito legal, da gente pensar diferentes visões assim para ensinar para as pessoas, né? Porque todo mundo tem um contexto muito específico. Uns contexto mais técnico, outros nem tanto, experiências muito específicas. E sempre cada um tem suas particularidades. Acho que tanto da maneira de aprender, que é isso que a gente está falando, né? Daqui a pouco alguém vai aprender melhor com a gente trazendo uma analogia para o contexto mais dela. Daqui a pouco não, precisa mais de um passo a passo. Daqui a pouco a pessoa ela precisa de um fluxograma da ideia para ela entender o raciocínio passo a passo daquilo ali. Então, eu acho que buscar captar assim essas nuances das pessoas para ensinar nos ajuda muito a aprender, sabe? Eu concordo, mano. Inclusive, isso dá pra fazer referência pra tudo. Tipo, quando que às vezes tu tem um problema e aí tu vai pedir ajuda pra alguém, tu vai mostrar pra alguém, enfim. E aí quando tá naquele processo, tipo assim, tá, eu preciso dar todo esse contexto pra pessoa pra ela entender como eu cheguei aqui, onde que eu tô travado, enfim. E aí quando tu tá formulando aquilo, tu automaticamente tu te respondeu e entendeu o problema que tu tava. Porque é justamente isso, às vezes a gente se colocar do outro lado. E isso que tu falou de ensinar também aconteceu comigo já algumas vezes. Eu nunca tive não consegui ensinar alguém em sala de aula ou dar curso ou coisa assim. Mas na minha posição de trabalho, acabo fazendo muito repasse de conhecimento na figura de tech lead, então acaba sendo em algum momento tudo no repasse técnico, enfim, tu acaba fazendo esse tipo de coisa. E realmente, cara, porque às vezes tem conceitos que eles acontecem na nossa cabeça e tem coisas às vezes que a gente sabe, mas que às vezes a gente precisa dar uma revisitada e a gente relendo aquilo ali ou pensando assim, tá, se eu tivesse que explicar isso como eu faria, tu consegue ver que tu consegue tirar coisas melhores daquilo ali, até aperfeiçoar melhor o que tu já sabia pra tu poder tá dando esse output. Então tem até aquela frase, né, que cara, eu esqueci a frase. É alguma coisa que quem não sabe ensina, como é que é? Tem alguma frase sobre isso. Mas eu acho que ela é totalmente o contrário, tá ligado? Porque o momento que tu. Uma coisa que, inclusive, me ajuda muito a aprender algo novo é eu tenho alguns projetinhos privados no meu GitHub quando eu tava estudando alguma coisa nova, enfim. E eu crio um readme para aquele projeto novo. Por exemplo, uns tempos atrás eu tava estudando Next e Nest. Cara, eu criei as POCzinhas ali e eu, tipo, criei o Readme como se eu estivesse passando aquilo ali pra um estagiário ver, tá ligado? Só que, Uhum. cara, naquele processo de estar fazendo aquilo ali, explicando, e pra mim, quando fosse ver no futuro, porque não são coisas do meu dia a dia, aquilo tudo ia se desmembrar e ia acontecer, sabe? Então, acho que o processo de ensinar também é um processo de aprendizado de alguma maneira, sabe? Uhum. Um exemplo prático sobre isso, faculdade. Quantas vezes na faculdade isso serve pra vida também, mas eu vou usar a faculdade aqui pra ninguém se comprometer. Tu deu uma apresentação de um trabalho de um assunto que tu não fazia a mínima ideia. Mas tu Pô, teve que. todas. Até o Só meu que. TCC. É. Não, eu não vou falar isso. Ou não. Mas tu, tipo, É que tu. teu TCC foi único, Jordan. Foi mesmo. A pena que o Matheus não tá aqui. Se ele Mas ele estiver vai vendo o vir. episódio, ele vai entender Ele referência. vai entender, mas ele vai. Um dia ele vai participar. Eu tenho certeza que ele vai fazer piada com isso. Vai. Mas, cara, é justamente isso, pô. Tu via lá e aí tu sabia que numa apresentação, num trabalho, tu ia te colocar num lugar que tu teria que estar explicando aquilo ali, ensinando algo.
e aquilo ali fez tu aprender. Talvez se tu tivesse que aprender aquilo ali pra botar numa prova, tu não ia conseguir. Mas como tu teve que aprender para tipo, compartilhar aquilo ali naquela situação, tu aprendeu, sabe? Não sei E se isso agora faz sentido, mas pra mim tu faz. falou isso, vou tentar te trazer agora tu falou, me deu uma lembrança de alguma coisa que eu fiz na faculdade, que eu acho que vai validar essa tua teoria, que logo nos primeiros semestres, eu acho que primeiro ou segundo semestre, a gente teve uma cadeira que envolvia pesquisar alguma tecnologia Aqui no emergente, alguma sul, coisa do galera, gênero. aqui no sul, cadeira é matéria, tá? Então você. É. E aí eu não lembro exatamente a matéria barra cadeira, mas tinha tipo uns simpósios assim que tu ia, aí tu tinha que pesquisar por matérias emergentes, tu fazia sabe aquelas feira de ciência de colégio americano assim, que ficava várias pessoas e os Aham, grupinhos iam passando aham. de stand em Eu stand. até sei que matéria que era Introdução ao Então, Profissional de TI. não sei Eu se era. tive isso aí, o professor era o Matheus. Era? Aham. É, eu não, o meu não, eu acho que era Rosemary, talvez, Pode crer. professor. Mas enfim. E aí eu tinha que pesquisar. E, pô, tava no começo da faculdade. Eu mal tinha feito uma página HTML com o Mario printado nela, sabe? Então eu não sabia nada de tecnologia. E eu tinha que pesquisar alguma coisa e apresentar aquilo pra galera. E aí eu pesquisei e tal, fui um pouco atrás. Eu achei o Li-Fi, que era basicamente a ideia de uma tecnologia de tu fazer uma transmissão de ondas via luz. Então é muito. A ideia é super legal, assim, até ela se encaixava num contexto de cidades inteligentes, de tu botar sinal de internet nas lâmpadas. Porque daí no raio que a lâmpada ilumina, tu tinha um dispositivo fotossensível, assim, que ele recebia aquela luz, fazia o decode daquela informação e se transformava em alguma coisa, por exemplo, tipo, Uhum, qualquer comando, assim, de luminosidade, sabe? uhum. E aí tinha essa ideia do Wi-Fi, que seria tipo a internet por luz para tu aplicar em lâmpadas e tudo mais, e tinha umas demos assim que era umas lâmpadas, tu botava um dispositivozinho assim no celular, e conforme o cara passava o celular nas lâmpadas, reproduzia uma música. E Uhum. cada lâmpada era uma música diferente. Porque era tipo, a mensagem que estava sendo transmitida na lâmpada era uma Aham, música, sabe? aham. Pô, super interessante. Aplicável? Não. Mas era super interessante, eu lembro até hoje, agora tu falou, eu lembrei. Mas era o Eu achei que Li-Fi. tu ia trazer um baita Eu ia trazer que eu lembro. Isso daí é 2000 e, sei lá, 14, eu acho. Pode crer. Nossa, eu nem lembro que migué que eu dei nessa aula aí. Não lembro qual que foi o meu. Eu dei esse migué aí. Mas foi bem legal, assim. Eu lembro que eu fiz um bannerzão, assim, umas cartolinas gigantes que tu imprimia. E aí depois um outro que eu fiz nessa mesma ideia, mas eu não precisei estudar. Tentei ganhar tempo, foi para apresentar uma empresa de tecnologia. Eu apresentei a Procergs, que foi a que eu estagiei quando eu era mais novo. Aham. E eu já sabia, tipo, não sabia tudo, né? Mas tinha bastante contexto, assim, não precisei perder muito tempo. Entendi, mano. Nossa, foi legal. Pô, Experiências da faculdade. pode crer. Não, porra, eu agora lembrei, cara, eu apresentei um bagulho sobre dispositivos mobile. Porque, pô, eu era 2015, eu acho, o rolê. Então, imagina, tava nascendo aplicativo, site responsivo, Aham. mobile first. Eu lembro que eu fiz um bagulho sobre isso aí, sobre tecnologias mobile. Aí eu lembro, nossa! Tu Nossa, citou bati. Xamarin, Eu eu bati. tenho Exato, certeza. eu até bati no microfone, eu falei de Xamarin. Nossa, Se entregou, tu cara. viu? Sim, cara, eu falei de Xamarin, agora eu lembrei disso, eu falei de Peixe Xamarin. morre pela boca. Nossa, cara, todo episódio a gente fala do Xamarin agora. Viu? Tu No- cuspiu no prato, tu tá cuspindo no prato que tu comeu, Não, Jordan, abre teu Xamarin olho. nunca me deu dinheiro, cara. Fez eu dar migué na Pô, te deu um faculdade. trabalho na faculdade e eu falo. Nossa, eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo, mano. E eu acho que, eu não sei tu, mas eu entrei na faculdade sem nunca ter programado, tá ligado? Eu era só esse contexto. Minha mãe tinha pago pra mim um curso profissionalizante na Na verdade, não, foi uma aula experimental que fez a minha mãe me colocar num curso profissionalizante da Microlins e curso de inglês. Eu fazia, tipo, era um pacote os dois. Aí Aham. era manutenção de computadores e inglês. E aí na aula que venderam pra ela o curso,
Era uma aula, tipo, era uma única desgraçada aula que o professor ensinava a fazer uma página HTML azul com uma imagem plotada do Mario, assim, tipo, no meio da página, sabe? Ah, por isso que tu deu o Tipo, exemplo do Mario ali quando tu falou. isso é. Pode crer. Então, Ca- essa era a minha introdução à programação, Pode né? crer, Código, do meu mano. contato com Cara, códigos. eu fiz técnica informática quando eu tive 15 anos, quando eu tinha uns 15 pra 16 ali, mas não englobou nada de programação, foi só, tipo, redes e tal, daí eu fiz isso na escola que eu estudava, daí até trabalhei no laboratório lá um ano, tipo, de graça, mas aprendi muito, mas não tinha nada de programação. Aí eu lembro que uma vez com um professor meu de física da escola, que ele curtia robótica e tal, eu comecei a mexer um pouco eu fiz um projetinho em Arduino com ele, no tempo livre da escola, professor Carlos, grande abraço, gente fina. E aí eu lembro que tinha um livrinho. E aí tinha uma protoboard, tinha um Arduino, tinha uns fios lá, uns bagulho. E aí eu só segui os exemplos do livro. Daí eu conectava as coisas e escrevia um código em C de um semáforo. Mas eu não tinha a Uhum. mínima ideia do que acontecia. Tipo, eu só pegava aquele código do livro e escrevia naquele rolê pro Arduino, sabe? Então, tipo assim, foi a primeira vez que eu mexi com código, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Então, tipo assim, não aprendi não digo que a faculdade me transformou num programador, mas eu e tu acho que a gente pode dizer que a faculdade nos deu ali nossos primeiros passos e nos introduziu no universo e o resto a gente fez. Se tu tá esperando que a faculdade hoje te transforme num programador e te preparar pro mercado, ela não vai. Mas ela pode, tipo, te abrir pras coisas assim e te transformar pro todo. Mas acho que isso aí é um outro, um outro papo pra outro episódio, enfim. Mas aqui Com o só Matheus, com o inclusive. Matheus. Mas só fica aqui o exemplo de dois caras que entraram em ciência de computação sem saber programar e conquistaram o mundo. É, viu? Um aí é Que head estão. hoje. Ó, tu tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar que nós estamos nas cabeças, Não, só tu, eu não dada a tô. Eu referência. não tô. Tu tá, tu é head, eu sou chinelo. Ah, mas é que aí eu vou trazer um outro tema. Que a gente ia falar hoje, a gente preferiu para não se comprometer profissionalmente falando sobre a diferença entre empresas pequenas e empresas grandes. E eu acho que esses temas ó, É, né? sabe, se cruzam sobre É. isso. Não, faz Mas sentido, faz tudo sentido. bem, Mas tu é entendeu? head, eu sou chinelo. Eu sou só um tech lead. Não, não, o Tech Lead já é diferenciadíssimo do Não, mercado, não, head é head. ué. Head é diferente. Não, Head é cabeça. Tem a fotinha do cara lá. Na mas arvorezinha tá o cara lá, o galho mais alto, os caras embaixo dele. Eu tô não, lá na tá terra, bem lá aqui, longe. ó. Na terrinha, ó. Não, eu também. Mas enfim, acho que também uma coisa que eu já falei um pouco ali na minha fala, né? Mas eu vejo muito que a generativa ela transformou muito esse ramo da aprendizagem, assim. Então, eu queria muito ter a experiência por um dia de estar na faculdade e ter o acesso que a gente tem hoje ao conhecimento, à informação, sabe? Eu acho que potencializa muito o aprendizado. Um exemplo que eu vou te dar, e eu quero saber se tu concorda ou se tu discorda com essa ideia, tá? Na nossa época, a gente não tinha. Nossa época, né? Parece dois idosos Dois aqui velhos, né? falando, Dois né? velhos. É, sentado na cadeira de balanço, assim, Pois é, conversando. mas se for pegar a gente na faculdade de ciência da computação com o que era e o que é hoje, é outro universo, realmente. É outro universo, total. E faz E aí, pouquíssimo ó. tempo que a gente saiu. Eu não faz um ano, tá ligado? Uhum, Eu já peguei essa fase diferente. Mas eu já tava na reta final do curso. A gente tava falando lá do primeiro. O Jordan e o Jorgens que não sabiam o que era Java, o que era orientação a objetos, tá ligado? exatamente. E a gente aprendeu X nesse processo com as ferramentas que a gente tinha. Se a gente pegasse o mesmo contexto que a gente teve lá e ter as ferramentas que a gente tem hoje para nos potencializar, para nos ajudar, a gente sairia com muito mais aprendizado, muito mais contexto na bagagem. Eu acho que teria otimizado muito esse nosso processo de aprendizagem, assim. Tu não tem esse sentimento? Não sei se eu concordo. Por quê? Hum, Inclusive, eu troco essa ideia aí com o meu terapeuta sobre inteligência artificial, sobre aprendizado e tudo mais. E ele me trouxe uns insights e para pensar, eu concordo com ele. Vamos lá. Primeiro, entendo o que tu quer dizer, e não é que eu quero ficar em cima do muro aqui, mas é que eu realmente entendo o que tu quer dizer mesmo. Mas em uhum, que parte que eu não concordo? Porque eu acho que no final do dia a gente não tá aprendendo coisas. A gente tá só replicando elas. Tá ligado? Muita coisa com IA, de fato, realmente. A gente pegou ali, vamos estudar algo, vamos implementar algo, fazer acontecer e tudo mais. Mas concorda comigo que se tu pegar tudo que a gente consegue
consumir com isso de AI que a gente acha que a gente tá aprendendo, de fato não é tudo que a gente tá aprendendo. Não tem como a gente aprender tudo. Então, ela realmente nos ajuda, consegue fazer a gente chegar em lugares melhores. A frase que tu usou ali consegue botar a gente em contextos maiores, isso eu concordo 100%, mas aprendizado, internalizar conhecimento, não. Eu acho que nem a gente consegue processar tanta informação assim, sabe? A gente consegue replicar coisas, fazer mais coisas ao mesmo tempo, entregar mais, seja bom ou seja ruim, mas aprender coisas novas do tipo assim, mano, eu e tu agora, digamos que a gente construiu um bagulho que codando na raça, um bagulhinho a gente ia demorar 10 dias e eu e tu hoje num vibe code a gente fez em um dia. Uhum. Se fosse naquele tempo dos 10 dias que a gente ficou virando noite, estudando aquele bagulho ali, com certeza a gente também não ia saber explicar tudo que a gente fez. Porque a gente copiou e colou alguma coisa a gente pegou pronto, alguma coisa só funcionou e tu não questionou e a vida andou. Mas eu tenho certeza que a gente saberia explicar muito mais sobre o todo, com a gente fazendo na mão, do que com uma IA nos guiando sobre explicar tudo que a gente fez, entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Então, por isso que esse meu sentimento, por isso que eu tipo, boto esses panos quentes e arrumo uma frase, entre aspas. Contexto, entrega, estar mais exposto, consumir mais informações, eu concordo 100%. Agora, de fato, aprender mais coisas, eu não sei. Eu acho que não. Aprender e internalizar o conhecimento, Uhum. entendeu? Eu, eu acredito que sim, porque, por exemplo, assim, vamos pensar no contexto de que estou estudando, sei lá, redes neurais na faculdade, cadeira de inteligência artificial, tinha que estudar redes neurais e funcionamento e tudo mais. Baita cadeira. Para entender Muito boa. redes neurais na época, tu tinha que pegar um livro, ler o livro, ou ficar atrás de vídeo, catando, ficar com essas dúvidas abertas, tirar com o professor, enfim. Se tu pegar todo esse tempo dedicado para tudo isso que eu falei, bah, li um livro, ou li 2 capítulos de um livro que seja, olhei 3, 4 vídeos de 20 minutos aqui, 1 hora de conteúdo de vídeo. Se pegar esse mesmo tempo que tu dedicar e hoje é aprender esse conceito com uma IA generativa, tu conseguindo ser bem direto e objetivo nas perguntas, por exemplo, tu vai aprender muito mais. Eu acho que ou a margem, por exemplo, assim, de tu conseguir chegar no mesmo mais rápido e aprender menos, tu vai ter pelo menos um ganho de tempo porque tu vai chegar naquilo muito mais rápido. Uhum. Mas considerando que tu use o mesmo tempo, não pensando em, eu quero entregar o mais rápido possível. Pensando na mesma quantidade de tempo alocada para esse processo de aprendizado. Eu acho que da maneira mais analógica, pode-se dizer, como era antigamente, comparado com como é hoje, utilizando o mesmo tempo, tu aprende muito mais, assim. Porque tu bate muito mais, às vezes tu perde o tempo que tu ia ficar tentando consumir mais de uma fonte, tentando achar como responder uma dúvida. Na IA hoje tu vai direto, tu pergunta direto e tu recebe uma resposta exatamente sobre aquilo que tu tá perguntando. Entende? Tens um ponto. Saca o que eu quero dizer? Não, entendi. Então, Mas ao mesmo tempo é conflitante no sentido, tipo assim, tá, tu entregou, mas tu aprendeu mesmo o bagulho. Se tiver que escrever um artigo sobre isso agora, tu sabe escrever? eu acho que a chance de tu dominar mais esse conceito, esse tema, é maior. Porque tu foi conseguindo sanar tuas dúvidas, por exemplo. Saca? Isso que eu acho que é o diferencial, é essa iteratividade da coisa. Antes era muito passivo, né? Tu ia consumindo e tu ia a conta gota ali, pegando as informações, fazendo analogias próprias na cabeça, tentando entender e tal. Mas tu era dependente daquilo ali. Hoje tu interage com a informação. Tipo, isso pra mim é um. Ele quebra um paradigma, assim, ele transforma o aprendizado. É a Ele quarta parede, né? Tipo, ele dá um... potencializa. É, exatamente. Que quebra, assim, sabe, o método, assim, de aprender. Até eu não sei, eu já provavelmente devo ter falado, assim, porque eu sou um super fã da ferramenta, mas hoje eu uso muito o notebook LM da Google, por exemplo. Não sei se eu já te comentei, Já comentou. Comentou em mas já episódio e comentei. em off também. Pô, eu sou super fã, assim, inclusive agora, recentemente, teve uma atualização e agora tudo já era em português, mesmo que a base seja em inglês, né? Então acho que isso também traz uma acessibilidade à ferramenta muito grande, porque às vezes eu ia comentar com uma pessoa, se a pessoa não fala inglês, já ferrou, a pessoa não vai conseguir nem operacionalizar a ferramenta ali, né?
mas hoje já tem toda em português, tanto nas respostas e tudo mais, quanto também na geração do podcast, né? Porque é só para, enfim, quem não escutou os outros ou não sabe o que que é o Notebook LM, basicamente tu sobe bases, pode ser qualquer arquivo, tipo de arquivo, por exemplo, PDF, TXT, DocX, que seja, áudio até também suporta, e tu consegue conversar com uma IA sobre esse conteúdo. Então, subir um livro, eu tenho uma dúvida sobre o tema daquele livro, eu pergunto, ele vai me responder baseado no livro. Então, é uma forma de conseguir ser mais, ter ali uma comprovação da fonte bem maior, né? Ele vai Uhum. botando as referências. E outra feature também que eu sou super fã, é baseado nessas bases, pode pedir para ele gerar um podcast. E aí esse podcast é só sobre os sources que tu colocou. Esses dias eu coloquei de um artigo acadêmico. O artigo acadêmico que explica a arquitetura que roda hoje embaixo das LLMs, na arquitetura de Transformers. E o resultado é assim, ó, é fantástico. Para eu chegar num resultado próximo daquilo, com aquela riqueza de informação, com aquela qualidade de informação, se eu fosse através de vídeo, leitura, eu ia demorar muito mais tempo. E ele me gerou um podcast de 7 minutos, que apresentou, tipo, tudo que eu precisava saber daquele artigo científico, sabe? Tá, tá, Então tá me esse é meu levando pro teu lado, ponto, tá me levando pro teu lado. saca? É bem diferente, assim, pra mim é... Eu tô in love, assim, eu acho que com a IA generativa, assim, e o quão transformador ela é e vai ser, né? Também acho que tá numa fase muito inicial Eu da acho que a coisa, gente assim, a tá gente tem na que... infância Se fosse botar assim É. numa escala, né? A gente tá na Uhum. infância da IA, tá ligado? Também não sei, porque eu acho que a gente pode logo, tipo, bater em algum pico de processamento, de preço, enfim, sei lá. São discussões até onde que isso vai, né? Porque, vamos ser sérios, tem muita coisa que a gente foi usando até agora, que como a galera queria que a gente usasse, tinha investimento, agora fechando no vermelho. Quero que vocês fiquem, como tudo na vida, né? O famoso freemium, né? Fica refém do rolê, porque, enfim. Então, eu acho que nos próximos tempos aí, os gaps de acho que vão estar relacionados a poder de processamento e custo. Que eu acho que hoje isso aí é uma conta que a gente. Não que a gente não tinha que se preocupar, mas ela ficava em segundo plano. Eu acho que ela vai vir mais à tona. Acho que tu até pode falar isso muito melhor do que eu. Hoje se discute muito, né? Até o consumo enérgico de tudo isso, Sim, eu lembro que saiu uma né? reportagem no Jovem Nerd, se não me engano, tipo, quando saiu aquele vídeo do Estúdio Ghibli, né? Que eram as fotinhos, né? Ghibli, Uhum. não sei falar. E aí, tipo, pô, quantos litros d'água pra processar tua foto? Deve ter visto isso também. Aham, sim, é tipo os infográficos da vida, Aham. né? Mas não é uma coisa assim que eu particularmente não me preocupo tanto, né? Parece, não ligo pra energia, azar, vamos cortar árvores. Mas eu não ligo muito pra essa questão, acho que não vai ser um gargalo processamento, porque eu vejo que todos os fornecedores, enfim, todo mundo que se envolve nessa parte de modelo tá começando a bater muito no consumo, na performance. Então a gente tá começando a ter modelos muito menores, com resultados muito bons, Sim, agora não é só mais né? executar, é como executar mesmo. É, então, apesar da gente estar numa fase muito inicial da IA generativa, já tem muito avanço nesse sentido, né? Então eu não vejo que vai acabar sendo um problema. Claro que é um tema que a gente vai ter que se discutir muito, e daí eu falo mais dessa parte energética da coisa, enfim, sustentável e tudo mais. Mas eu não acho que vai virar um gargalo de processamento. E, inclusive, acho que tá muito, vou dizer assim, tá muito perto, mas logo também vai se mudar o paradigma da arquitetura que hoje roda, né? Que, que é uma das coisas que gasta muito tempo, né, pra gente treinar modelos gigantes, são milhares de CPUs rodando em paralelo para poder fazer o treinamento, né? Então daí que também que vem muito desse consumo Pode crer, mano. da, dos processamentos, né? Pode crer. Mas eu vejo que você já tem bastante movimento assim nessa área de otimizar, não precisar gastar tanto recurso computacional, conseguir com menos recurso computacional chegar em mesmo resultado, ou resultados melhores, né? Do que já se tem hoje, Pode crer. saca? E aí, qual, dado toda essa cagação de regra que a gente fez aqui, qual que é a tua mensagem de commit sobre esse aprendizado que tu teve? A minha mensagem é IA generativa
vai mudar, vou botar vai, porque eu acho que ainda tem uma boa parcela da sociedade que não tem muita noção e acesso a isso, mas vai mudar a maneira como Cara, a gente ensinei a minha aprende. mãe a usar o GPT por áudio no celular, tá ligado? Mudou Uhum, a vida dela, velho, tá exatamente. ligado? E nós, como evangelistas da tecnologia, a gente tem que semear a palavra. A gente tem que digitalizar as pessoas, Really? sabe? Really? Porque isso muda, assim, não é meme nem nada, muda a vida das pessoas, de Concordo. fato, assim, Não, saca? isso eu concordo plenamente. Plenamente. E, e uma última coisa, acho que a gente já tá apagando a luz, né, já do Hoje estúdio. a gente tá. Hoje foi só na disciplina, pra gente É, cumprir nosso combinado que a gente fez com nós mesmos, porque não tava nós dois, assim. O Diógenes viradão, eu pós War Room, tá daquele jeito. é. O normal seria não acontecer esse episódio, né? A tendência seria essa. Mas, É a primeira vez que eu então, gravo sem estar tomando energético. Nesse tempo todo de main branch, eu tava tomando refrigerante aqui, porque eu quero, depois que eu desligar aqui, eu quero dormir. Não quero ficar acordado. eu te entendo perfeitamente. Mas eu queria te propor, assim, acho que a gente fizesse um acordo, já que a gente está começando a ganhar seguidores e ficar super famosos aqui no nosso bairro. E que no momento em que a gente chegar a 100 inscritos, a gente vai gravar um episódio, fazer um teste, um beta presencial. Eu e tu, ó, tete a Oi, o tete. cara O que que tu falou, ele acha? falou isso sem combinar comigo. Ele só largou. Não, Ele só largou. agora? Cara, eu sou 100% a favor disso. 100% a favor. Então, quem Demorou, quiser aí, demorou, demorou? Então demorou. tá, ó. Quem quiser contribuir para que o nosso amor aconteça presencialmente, então, né? Se inscreve, sininho completo, double sininho, todos os E níveis tá de sininho aí, Gravataí possíveis. ou Canoas? Ah, aí vão ter que ir comentando. Canoas ou Gravataí. Abre Quem votaçãozinha, tiver caixinha de mais votação. comentários, exato. Então vamos abrir um canal de membros, e aí só os membros vão votar. O mais marqueteiro, Nossa, né? o Que cara tu. é o maior rei na barriga já visto, tá ligado? Mas enfim, outra coisa que a gente falou no fim do último episódio, depois que a gente parou de gravar e que começou a editar o episódio, é que comente que a gente promete que a gente vai começar a responder os comentários. É, Foi uma falha, né, nossa, assim, de deixar passar batido e muito também acho que daquela coisa de filho de dois pais, né? E aí exato, ninguém cuidou, assim, então ficou, ambos viram, mas não era responsabilidade de ninguém responder e ficou. A exato. gente ficou super feliz, assim, da galera estar interagindo e nem se deu conta de dar o feedback, de responder, de interagir. Não, real, se fosse um canal solo, com Então, certeza eu tinha respondido, tu também. Só aquela coisa, a exato. gente olhou, pô, da hora, daí, pá, o George talvez faça, eu não... E aí a gente ficou... É o deixa que tu Mas, enfim, a deixa, gente né? vai responder. É aquela coisa do cachorro de dois donos morre de fome, né? Tipo, não tem o que Exatamente. fazer. Mas, cara, por favor, interaja com a gente aí, a gente curte muito. Então, é nóis. E a gente vê aos poucos aí o início de uma, de uma, Uma de uma seita. mini comunidade se acontecendo, porque são quase sempre, a gente vê cada vez mais aqueles usos conhecidos de pessoas que comentam, que interagem com a gente no Instagram e tal, então a gente começa a ver essa mínima comunidade acontecendo, pô, isso aí aquece o coração, tamo junto. E é isso aí. Tá, e Fechou qual que é a tua todas? mensagem de commit, cara? IA vai mudar a maneira como a gente aprende. A minha mensagem de commit, eu vou meter um amend no teu, eu vou trocar teu texto e Uhum. vou... Busquem conhecimento, ET Bilu. Abraço. Ah, Git push. viesse forte. Valeu. Feito? Nós. Valeu. Um abraço.